Olá, a paz. Eu estou aqui mais uma vez para trazer uma reflexão para o seu coração, para o nosso coração. A palavra de Deus diz no livro de Tiago, no capítulo 3, no versículo de 1 a 12, sobre o poder da língua. A língua, ela é algo que ela pode tanto salvar como matar, porque as nossas palavras, elas podem ser como armas. Às vezes nós não pensamos, mas nós podemos ferir uma pessoa. Se nós empregarmos uma palavra mal, elas podem ofender, trazer uma mágoa no coração daqueles que ouvem. Então, o importante é nós termos filtro sobre aquilo que nós falamos. Talvez você diga, Sheila, mas essa geração é cheia de mimimi. Sinceridade é uma coisa, né? Aquilo que está na palavra de Deus, nós temos que falar e nós temos que apregoar sim, mas outra coisa é falta de bom senso. Então, nós temos que ter bom senso ao tocar o mundo do outro, né? A palavra de Deus, ela também diz: quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu Senhor, ele está de pé ou ele não está. Então, nós não temos o direito de julgar o servo do outro. A pessoa, ela tem que prestar contas a Deus, né? E não a nós. Então, muitas vezes nós entramos em confusões desnecessárias, em disse-me-disses desnecessários. Nós falamos o que não deve, justamente por não vigiar, justamente por falar à torto e à direito o que vem na nossa cabeça. E isso a própria Bíblia diz que não é bom que seja assim, né? Então nós temos que ponderar as nossas palavras, nós temos que medir, nós temos que pensar antes de falar, ou às vezes até uma pergunta, né? Uma pergunta que não deve ser feita, né? Porque às vezes a pessoa ela vai se ofender com aquela pergunta. Ah, Sheila, mas eu tô perguntando para orar. Para você orar por alguém, você não precisa saber o problema dela. Para você orar por alguém é simplesmente no seu momento de oração você apresentá-la ao Pai e dizer: Deus, eu não sei o que o fulano ou ciclano está passando. Eu percebo que tem alguma coisa complicada, mas Pai, o Senhor é o Deus que sabe, o Senhor é o Deus que sonda. Então, Senhor, ajuda a minha amiga, o meu amigo, fulano ou ciclano. Porque nós, seres humanos, nós temos o triste hábito de querer saber demais. E a gente tem que aprender a não querer saber aquilo que não nos acrescenta. Porque, infelizmente, muitas vezes a gente não consegue fechar a nossa boca. Nós falamos aquilo que nós ouvimos. E aí, a pessoa muitas vezes confia em nós. E quando ela para ver, todo mundo está sabendo o que ela falou. O segredo é uma coisa sagrada, é algo da pessoa que ela confia em nós. Então nós temos que vigiar até no falar. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Deus foi sábio até nisso. Então nós temos que ter sabedoria para ouvir mais e falar menos. Eu confesso para vocês que, para mim, que sou sanguínea, que sou falante, eu tive muita dificuldade com essa relação do falar menos, né? Eu gosto muito de falar, de conversar, de me expressar, e às vezes a gente tem que falar menos, porque menos é mais. Perguntar menos, não deixar a nossa carne, a nossa curiosidade, ela se aguçar para querer saber da vida do outro. Eu posso ajudar? Não. Então, para que eu quero saber? Não é mesmo? Então, muitas pessoas, elas se desviaram do caminho do Senhor, muitas vezes por causa de uma palavra, por causa de uma pergunta ofensiva, uma pergunta invasiva. Então, que nós possamos, né, já que nós estamos aí num momento de reflexão, pré-natal, um momento de gratidão por tudo que o Senhor fez, e que nós também possamos ter um momento aí de reflexão sobre esse ano de 2025. O que eu disse que eu não deveria dizer? O que eu falei? Como eu me expressei? Eu usei mal as minhas palavras? Eu perguntei o que eu não devia ter perguntado? Entende? A gente tem que tentar andar o máximo possível dentro da palavra.
Porque em nenhum momento a gente viu Jesus fazendo disse e me disse. A gente não viu Jesus falando da vida das pessoas. Quando ele se achegava até uma pessoa, era para resolver o problema dela. Então, que nós sejamos agentes de paz e não de guerra. Que nós possamos ouvir mais e falar menos. Ah, mas eu vou falar com a minha amiga para ela me ajudar a orar. Não, isso é errado. Nós não precisamos saber do problema da pessoa para orar por ela. A menos que ela queira dizer para outra pessoa. Aprenda a ser uma pessoa confiável, que aquilo que for dito para você fique com você. Que você não seja o agente da discórdia, o agente da confusão, o agente da dispersão. Porque primeiro você vai perder a sua credibilidade enquanto pessoa. Você vai ferir aquela pessoa que confiou em você. Então que nós sejamos sábias, ponderadas, equilibradas. Porque o reino de Deus é feito de equilíbrio, nem mais e nem menos. Que nós possamos aprender a fazer o que ensina no livro de Tiago, porque a nossa língua, ela pode gerar uma confusão, ela pode fazer um fogareiro. Que nós possamos ser sábios, porque a mulher sábia, ela não só edifica sua casa, mas ela edifica ao seu redor. E guarde isso, o menos é mais. Quanto menos nós falarmos com os homens e mais falarmos com Deus, melhor é. Quanto menos nós compartilharmos a notícia da vida do outro, melhor é. Que nós possamos ser pessoas sábias, confiáveis, mulheres de Deus. Que independente do que nós passamos, que como foi pregado hoje no culto, que foi maravilhoso, que nós preservemos a nossa identidade de filha de Deus, a nossa identidade de cristã. E cristão significa pequeno Cristo. Então nós temos que ter atributos que Jesus tinha, porque só ter o nome de cristão e não fazer aquilo que o Senhor nos ensinou, não tem sentido. Deus tem martelado muito tempo isso no meu coração para que eu compartilhasse. E eu confesso que eu fui um pouco resistente, mas nós temos que obedecer. Nós temos que falar da palavra do Senhor em tempo e fora de tempo. Se você quiser falar da vida de alguém, fale da vida de Jesus. Nós temos 4 evangelhos lindamente explicado tudo que Jesus fez. Então, quando você sentar numa roda, que você não fale da vida dos outros, mas que você fale de Jesus. Que a sua mesa, ela seja a mesa de cura e ela não seja a mesa de dor, que ela não seja a mesa de fofoca, que ela não seja a mesa de discórdia. Porque a nossa mesa que nós nos assentamos diz muito sobre nós. Amém? Fica com essa palavra e que ela venha de reflexão para a sua vida e para o seu coração. Que Deus te abençoe.